Visão histórica do suicídio. Nos tempos da Grécia Antiga, o suicídio era visto como um ato heróico de um homem livre, sem qualquer noção de pecado. Não havia condenação, exceto se o suicida fosse um escravo. Como o escravo não era livre, ele não teria, portanto, o direito de tirar a própria vida. Já um cidadão grego podia se dirigir ao conselho dos anciãos de Atenas, apresentar suas razões para querer morrer, receber o consentimento e até mesmo veneno para realizar o ato. Geralmente, utilizava-se a cicuta, um tipo de veneno conhecido por causar paralisia muscular ascendente, levando à morte por falta de ar. Esse direito, inclusive, é preservado até hoje em alguns países que apoiam o suicídio assistido. Na Idade Média, entretanto, com o crescimento do cristianismo, surgiu a ideia de que o suicídio era um pecado mortal, instigado por forças malignas. Com isso, surgiram penalidades cruéis ao cadáver do suicida e ele era arrastado por cavalos, esquartejado, pendurado nu de cabeça para baixo em encruzilhadas. A família também era punida, e o corpo não podia ser enterrado em cemitérios cristãos. No século XIII, na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, o suicídio passou a ser condenado por violar 3 leis fundamentais. A lei natural, que dizia que lutar pela vida era o normal. A lei moral, que via o suicídio como uma ofensa à comunidade. E a lei divina, que afirmava que apenas Deus poderia tirar uma vida. Acreditava-se, então, que o suicídio também representava uma afronta à Igreja, por deixar de vê-la como intermediária entre o homem e Deus. No final da Idade Média, porém, essa visão começou a mudar. Alguns casos de suicídio passaram a ser vistos como consequência da alienação mental. Acreditava-se que a loucura era causada por uma pedra no cérebro, e muitos charlatões realizavam trepanações para removê-la. Assim, no fim desse período, passou-se a entender que alguém podia tirar a própria vida por desespero ou por uma doença mental, como, por exemplo, a melancolia. Essa palavra vem do grego melanakolis, bilis negra, a uma noção incipiente de uma patologia psíquica. Segundo a teoria dos humores, de Hipócrates, considerado o pai da medicina, a melancolia era causada por um excesso de bilis negra, produzida pelo baço. Assim, a primeira tentativa de explicar a depressão de forma científica, 400 anos antes de Cristo, foi por meio dessa teoria do desequilíbrio dos humores. Na Idade Moderna, a partir do século XVII, com o surgimento de diversas ciências, o suicídio passou a ser tratado sob uma ótica mais racional e científica, afastando-se da esfera exclusivamente religiosa. O pastor anglicano John Donne escreveu, nesse período, o primeiro livro com abordagem científica sobre o tema de Biothanatos, o homicídio de si mesmo, e vida e morte. A obra só foi publicada após sua morte e foi a primeira a tratar o suicídio fora da ideia de pecado. No campo das artes cênicas, a obra de Shakespeare apresenta 76 suicídios. O que antes era tabu passou a ser encenado nos palcos como um dilema humano e não mais como um pecado. Na literatura, um exemplo marcante é o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, publicado no século XVIII e considerado o marco inicial do romantismo. Na obra, Werther, um jovem de 15 anos, apaixona-se por Charlotte, uma mulher de 30 anos que revela estar noiva. Desolado, ele viaja sozinho e, após pedir emprestada a pistola do noivo de Charlotte, tira a própria vida. Seu caseiro encontra as cartas de amor deixadas sobre a escrivaninha e as entrega a Goethe, que escreve o romance. O livro viralizou e levou muitos jovens na Europa a cometerem suicídio, o que resultou em sua proibição em diversos países. Esse fenômeno ficou conhecido como o efeito Werther, em referência à influência contagiosa que o suicídio pode exercer, especialmente entre adolescentes que admiram a pessoa que se matou. No final do século XIX, Emily Durkheim, em seu livro Suicídio, um estudo sociológico, tratou o suicídio como um fenômeno social, condicionado por fatores externos. Para comprovar sua teoria, ele analisou dados de vários países europeus, comparando taxas de suicídio entre católicos, protestantes, ateus, casados, solteiros, homens e mulheres. Sua conclusão foi clara, e após a Revolução Industrial, a família, o Estado e a Igreja deixaram de integrar as pessoas e nada surgiu para ocupar esse papel. Durkheim via o suicídio como um fato social,
uma força que se impõe ao indivíduo, mais forte do que as escolhas pessoais. Ele identificou duas forças principais: o grau de integração do indivíduo à sociedade e o grau de controle social sobre ele. A depender da intensidade dessas forças, o suicídio pode assumir diferentes formas, e egoísta, anômico, altruísta, entre outros. Por exemplo, o suicídio altruísta ocorre quando o indivíduo está excessivamente integrado à sociedade e se mata por pressão social, como os kamikazes ou homens-bomba, movidos por ideais coletivos. Já no século XX, no livro O Mito de Sísifo, o filósofo existencialista Albert Camus afirma que o único problema filosófico realmente sério é o suicídio. Segundo ele, julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Camus, premiado com o Nobel de Literatura, usa o mito de Sísifo para refletir sobre o absurdo da existência. Sísifo, um homem astuto, morre repentinamente. Chegando ao Olimpo, convence os deuses a deixá-lo voltar à Terra para realizar rituais fúnebres com sua esposa. Mas, ao retornar, não cumpre sua promessa e aproveita a vida. Por ter enganado os deuses, é condenado a rolar uma pedra montanha acima, eternamente. Toda vez que chega ao topo, a pedra rola de volta, e ele precisa recomeçar. A pergunta de Camus é: e o que será que Sísifo pensava enquanto descia a montanha para buscar a pedra novamente? Para o autor, a superação do absurdo está no próprio ato de continuar. A luta em direção ao topo basta para preencher o coração humano. É preciso imaginar um Sísifo feliz. Atualmente, o suicídio também é estudado sob a perspectiva biológica, especialmente em relação ao circuito da serotonina, ligado à impulsividade e agressividade. A discussão sobre o suicídio, hoje, ultrapassa o campo filosófico ou religioso, é também uma questão de saúde pública e científica. Na segunda metade do século XX, a Organização Mundial da Saúde começou a monitorar o aumento de suicídios, especialmente entre adolescentes e jovens adultos. A maioria dos casos estava relacionada a transtornos mentais, o que levou ao reconhecimento do suicídio como um problema de saúde pública. Foi então criado o Programa Internacional de Prevenção ao Suicídio, chamado SUPRE, Suicide Prevention. Mais recentemente, discute-se também o direito ao suicídio. Surgiu, assim, o conceito de suicídio assistido, quando uma pessoa solicita autorização judicial para tirar a própria vida, com fornecimento, pelo Estado, dos meios necessários. Essa prática é permitida em países como Suíça, Bélgica, Luxemburgo, Colômbia e alguns estados dos Estados Unidos, como Oregon, e geralmente é reservada a pessoas com sofrimento intenso e sem expectativa de melhora, como nos casos de doenças terminais. Mas por que alguém que deseja morrer pediria autorização judicial? Essa atitude serve tanto para preparar as pessoas próximas quanto para lidar com o estigma social que ainda envolve o tema. Curiosamente, nem todos os que recebem autorização de fato se matam. O tempo médio entre o pedido e a concessão da autorização varia entre 6 meses e 2 anos. Com a melhora nos cuidados paliativos, o número de suicídios caiu significativamente, o que mostra que, ao oferecer atenção e alívio à dor, as pessoas tendem a repensar a decisão de morrer.